Família se despede da menina Yasmin, jovem que desapareceu em 2023 na cidade de Charqueada. O sepultamento ocorreu hoje com muita tristeza. Os familiares esperam por justiça e esclarecimentos. Professor é preso em Limeira por importunação sexual contra adolescente em banheiro público no centro da cidade. Guardas municipais conseguiram prender o acusado ainda na praça, após o menino de 16 anos fazer a denúncia de que havia sido abusado. No momento que ele foi usar o mictório, o indivíduo abordou ele e praticou atos com ele ali, de tocar nele e tal, sem a permissão dele. O acusado tentou negar, mas já havia sido detido em outro momento pelo mesmo crime. Ele já foi abordado e foi apresentado à central por ato libidinoso. E em Rio Claro, equipes de força tática prendem indivíduo acusado de estupro. Ele já era procurado pela Justiça. Câmara de Rio Claro aprova em sessão extraordinária projeto que autoriza a gestão de setores públicos por parte de organizações sociais. E ainda, pediatra traz orientações sobre bronquiolite, doença que afeta bebês e crianças e que se agrava no outono. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando do caso da menina Yasmin, que desapareceu em 2023 em Charqueada. A ossada foi encontrada em setembro do ano passado e só agora saiu a confirmação de que se tratava da jovem que teria 18 anos. O sepultamento ocorreu hoje com muita consternação. A família pede por justiça e respostas para este caso. Tristeza e muita indignação marcaram o velório e o sepultamento de Yasmin Belemel de Oliveira, de 18 anos. Família e amigos, depois de muito tempo de angústia, enfim, se despediram da jovem após 1 ano e meio sem respostas. É um sentimento de angústia, né? Hoje a gente sabe aonde a ossada dela tá, hoje a gente entregou ela ali na nova casinha dela, no novo descanso dela. Yasmin desapareceu no dia 2 de agosto de 2023 na cidade de Charqueada, após sair de uma lanchonete por volta das 9h45 da noite. Segundo a família, o sumiço foi notado no dia seguinte, depois que a jovem deixou de responder às mensagens no celular. A minha irmã, ela estava sem o WhatsApp, mas ela nunca ficava sem postar nada na rede social, sem dar notícia de onde estava, ela sempre entrava no Instagram. E aí ela ficou por um dia completo sem enviar, foi aí que a gente achou estranho. A ossada da adolescente foi encontrada em setembro do ano passado, após um incêndio ser combatido em um local de mata, a 300 metros de onde o corpo de Victoria Lorraine Coutinho foi encontrado em abril de 2024. A família lamenta não ter tido uma resposta em um tempo mais curto. Foi aberto o boletim e não teve um deságue no inquérito policial. No caso, foi só dado como desaparecimento, não foi investigado, não foi pega uma câmera de segurança, não foi pega uma roupa da minha irmã com suor para cão farejador sentir, não foi pega o testemunha. Agora, a família pede por justiça e quer saber o que realmente aconteceu e o que levou à morte da menina Yasmin. E no laudo está com a causa da morte indeterminada e a data que foi colocada no atestado de óbito, que vai ser retirado segunda-feira, é a data que foi encontrada a ossada. Ela era uma vítima, ela estava desaparecida, nós estávamos angustiados e nós queríamos uma resposta quanto a isso. E, infelizmente, tivemos uma resposta que a gente não queria ter. A gente segue com a sede de justiça, porque é isso que a gente quer. Um indivíduo foi preso em Limeira, acusado de abusar de um adolescente em banheiro público na região central. Após a denúncia da vítima, a Guarda Municipal conseguiu, então, prender o autor. O homem, de 47 anos, foi preso acusado de abusar sexualmente de um adolescente de 16 anos em um banheiro público na região central de Limeira. Segundo informações dos guardas municipais, eles patrulhavam a área quando foram acionados pelo Centro de Operações Integradas, que informou sobre o caso de abuso. No momento que ele foi usar o mictório, o indivíduo abordou ele e praticou atos com ele ali, de tocar nele e tal, sem a permissão dele. E ele ficou muito nervoso, porque o cara é grande, o cara é alto, e ele naquele momento não conseguiu fazer nada, só tentou fugir do cara
e encontrou o pai dele, que entraram em contato com a Guarda Municipal. E foi isso que ele repassou. Eu já entrei perguntando para ele se ele tinha as características do indivíduo. Ele falou que se visse o indivíduo, ele recordava. Porém, ele passou um detalhe para nós que foi fundamental. Ele passou que lembrava que o tênis do cara tinha uma faixa, um rosa bem forte. E nós olhamos para cima, assim, em torno de uns 100 metros de distância, vi uns passos de um indivíduo que estava trafegando na praça. Eu mostrei para ele. Esse indivíduo, por incrível que pareça, ele estava saindo do banheiro. Quando ele viu a nossa viatura, ele foi muito rápido, sentido ao carro dele. Quando o garoto deu certeza que era ele, nós corremos atrás do indivíduo, eu e meu parceiro Adriano, e conseguimos fazer a detenção do indivíduo. Quando detido, o autor tentou negar o crime, porém, segundo as autoridades, o acusado confessou que já havia sido detido em outro momento. Nós temos informações aí que ele passou para nós, que ele já foi abordado e foi apresentado à central por ato libidinoso, né? Agora está com o delegado, né, apreciando o caso aí para tomar as devidas providências. É lamentável um caso desse, mas ainda bem que agora ele foi preso e ele mesmo confessou que já havia sido detido por ato libidinoso, como você viu aí que o guarda comunicou. E essa ação da Guarda Municipal foi muito rápida mesmo, porque o menino, ao sair do banheiro, estava ali na praça chorando, encontrou o pai e eles acionaram então as equipes da Guarda Municipal que fizeram esse excelente trabalho. E após ser ouvido, o acusado foi encaminhado à carceragem e permanece à disposição da Justiça, e ele deve responder por importunação sexual. E em Rio Claro, um criminoso também foi preso por estupro. Ele já era procurado pela Justiça e na noite de ontem foi detido por equipes de força tática. Os policiais já tinham conhecimento do mandado de prisão e conseguiram fazer a abordagem do indivíduo pelo bairro Consolação. Confirmaram então que o suspeito era procurado por estupro de vulnerável, sendo então conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Mudando de assunto, foi aprovado ontem na Câmara de Rio Claro, em segunda discussão, o projeto de lei que autoriza a gestão de setores públicos da cidade por organizações sociais. A proposta de autoria do prefeito Gustavo Pericinoto teve rejeição por funcionários públicos durante manifesto na segunda-feira e sofreu também pressão de opositores. 4 vereadores votaram contra, mas o projeto acabou passando no Legislativo por 15 votos favoráveis. Hoje pela manhã, houve manifesto novamente de funcionários públicos por causa do reajuste de 4,56% ao funcionalismo oferecido pela administração municipal. E hoje à tarde, uma nova sessão extraordinária acontece na Câmara Municipal para votar este projeto de lei de reajuste salarial aos servidores. E também para esta tarde está marcado um outro protesto. Os funcionários públicos reivindicam negociação do índice e se posicionaram contra a privatização de serviços públicos. E olha, mulheres com deficiência de todo o país foram a Brasília para compartilhar histórias e debater políticas públicas. Entre os objetivos estão o enfrentamento ao capacitismo e a conquista de espaços de poder. Numa sociedade historicamente patriarcal, a vida das mulheres sempre foi atravessada por violências. Mas quando se fala em mulheres com deficiência, a intensidade das violações de direitos é ainda maior. Na busca por protagonismo e uma vida sem limites, mulheres com deficiência estão reunidas no Encontro Nacional em Brasília. Nesse encontro vai se revisitar a carta com os pedidos que foram feitos lá em 2013, avaliar o que avançou do ponto de vista da política pública e atualizar as pautas, que é muito importante. O encontro contou com apresentações culturais e mesas sobre protagonismo político, violência contra meninas e mulheres com deficiência e discussões em grupos de trabalho. Uma carta final deve ser apresentada com as principais demandas que governos e parlamentares precisam priorizar. O espaço da mulher em espaços públicos de representatividades já são muito poucos. O das mulheres com
com deficiência são mínimos, menores ainda. Então, eu acho que esse encontro é muito bom para estimular, né, a participação e a consciência de que todas as mulheres com deficiência podem estar em todos os espaços. E ser uma mulher com deficiência é ser muito mais potente ainda, porque a gente tem que enfrentar muitas barreiras, né, para estar nos lugares, e a gente sofre muito abuso, muito mais que mulheres sem deficiência. A seguir, a gente fica sabendo como estão as temperaturas e ainda a pediatra traz orientações sobre bronquiolite, doença que afeta bebês e crianças e que se agrava no outono. Estamos de volta e agora com um alerta sobre casos de bronquiolite que aumentam com a chegada do outono e do inverno. Nós conversamos com uma pediatra que traz orientações de como prevenir e identificar a doença que atinge aí bebês, crianças e idosos. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, até julho de 2024, cerca de 22 mil crianças foram diagnosticadas com bronquiolite. Eu vou conversar com a doutora Cristina Mamprim, que é pediatra, e vai nos dar mais informações sobre a doença. Doutora, fala um pouco sobre a época que se costuma ter mais casos dessa doença. A bronquiolite é uma doença viral, tá, que acomete os bebês até 2 anos, alguns casos em crianças um pouco maiores, mas é nossa faixa etária de maior preocupação. E a época que a gente vai entrar, né, a partir agora de abril, é a sazonalidade desses vírus, principalmente o vírus sincicial respiratório. De abril a setembro é o período de maior risco. Quais são os principais sintomas, né, que os pais devem ficar atentos? A bronquiolite, ela começa com um quadro, muitas vezes lembrando uma gripe, né? Uma virose, coriza, muitas vezes uma coriza clara, né? O narizinho escorrendo, tosse seca no começo, uma diminuição de apetite, uma certa dificuldade para o bebê se alimentar. Pode ter uma febre baixa, normalmente a gente não encontra febres muito altas. Na evolução, essa tosse que era seca, ela começa a levar a criança a ter crise, né, de tosse e muitas vezes já com um pouco mais de secreção. Tá?
E quando que os pais precisam ficar atentos, né? Quando que eles precisam ficar atentos para que procurem um atendimento, procurem um médico, para que não se evolua essa doença? Os sinais de alerta, a gente gosta de passar para toda a faixa etária, mas quem nos preocupa mais são os bebês menores de 6 meses, tá? Então, uma recusa alimentar, uma dificuldade importante de respirar, abrir, né, as aletas nasais, aquele bebê que geme, que tem crises de tosse, que acaba às vezes até ficando um pouquinho mais com os lábios arroxeados, um bebê irritado ou muito sonolento. Então, esses são sinais de um alerta importante para que o serviço médico seja procurado. E doutora, a gente fala, né, às vezes numa doença que é respiratória, é sazonal, os pais precisam ficar atentos, mas é uma doença que é preocupante por conta da evolução dela, isso mesmo? A bronquiolite, né, pós-Covid, a gente está vendo vírus mais agressivos, tá? As crianças ficaram, né, aquele isolamento social, que a gente teve, né, uma diminuição importante da imunidade dessas crianças. Então, sim, né, os pais têm que ficar alerta, aglomerados, né, de crianças, festas, adultos visitando bebês recém-nascidos. O adulto é um portador, são muitas vezes desses vírus, tá? Então, o alerta, assim, observar, né, o teu bebê, mudança, né, no estado geral do teu bebê, sinais, né, de uma dificuldade de alimentar, mudou, né? Aquela criança que ele não está mais alegre, né? Uma criança que tem aí a sua dificuldade para respirar, diurese, xixi, né? Às vezes cai bastante, então ficar acompanhando, tá? Apesar de não ser, de ser mais comum em crianças, idosos também têm apresentado esses casos. Sim, a população acima de 60 anos é uma população de risco, né? Claro que os doentes, né? Então, os que têm patologias pulmonares, doenças cardíacas, né? Vão ser os idosos de maior risco, acamados, tá? Hoje, né? Temos aí vacinas, anticorpos monoclonais para serem feitos para esses pacientes. Então, assim, a divulgação, né? Da bronquiolite, voltando ao que você me perguntou em relação à bronquite, né? A bronquite tem um caráter mais alérgico, né? Lembra mais a asma, tá? A bronquiolite é lá bem no finzinho do pulmão, que acomete, né, os raminhos mais finos do pulmão do bebê, tá? Ok, doutora, obrigada pelas informações. Então fica o alerta para os pais e também para os idosos, né, que acabam entrando nessa faixa etária de risco, para que, se os sintomas piorarem, procurem um atendimento médico. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Sexta-feira de sol e céu com muitas nuvens, porém sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 19, máxima de 31 graus. Em Leme, mínima de 18, máxima de 31. Já em Charqueadas, temperaturas oscilam entre 19 e 30 graus. É isso, Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui, mas estamos de volta amanhã, sexta-feira, ao 12:30, na primeira edição. E você também pode rever as nossas reportagens no nosso canal no YouTube e nos seguir também lá no Instagram. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.